Saudamos a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Que a paz de Jesus esteja com você, é uma alegria revê-los. Saudamos também aos nossos queridos irmãos e internautas que estão assistindo pela televisão, pela internet. Queremos que a bênção de Deus também esteja presente na sua vida, aí onde você está. Que o Espírito Santo alcance você e a sua família. É um privilégio podermos estar aqui. Mas antes de abrirmos a palavra de Deus, queremos orar. Do jeito que você está, oremos ao Senhor. Pai Santo que estás nos céus, querido Jesus, Salvador nosso, querido Espírito Santo, na tua presença nos encontramos, adorando-te, porque o Senhor é digno de todo louvor, toda glória, toda reverência, porque o Senhor criou os céus e terra. Pela tua palavra foram feitos, pela tua palavra subsistem. Um dia faz declaração ao outro dia, os céus declaram a tua glória, e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Criador, estamos na tua presença, como filhos e filhas remidos pelo sangue de Jesus. Obrigado porque o Senhor trouxe até aqui aqueles que precisam ouvir a tua mensagem. Fala através da tua palavra, derrama sobre mim o Espírito Santo e sobre cada ouvinte, para que o Espírito Santo esteja atuando em nós, movendo-se entre nós, implantando a tua vontade na nossa vida. Dá-nos, Pai eterno, a luz celestial para entendermos a tua profecia. Conforta os corações sinceros que estão aqui. Se alguém estiver enfermo fisicamente, Pai, em nome de Jesus, cure essa pessoa, porque tu és o médico dos médicos. Se alguém precisa de perdão, que em nome de Jesus confesse o seu pecado e receba do Senhor o perdão e o poder para viver uma vida cristã. Fala ao nosso coração nesse momento. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Nós anunciamos ontem que o tema para hoje seria o sétimo selo e o silêncio no céu. Mas o Espírito Santo esteve falando comigo durante toda esta manhã, e enquanto eu estava preparando o tema sobre o sétimo selo, Deus estava dizendo: fala sobre os 6 primeiros selos. Mas eu fui insistente e continuei preparando o sétimo selo. E aí a minha mente continuou me incomodando, dizendo que fale sobre os 6 primeiros selos. Como é que você vai falar dos 7 sem falar dos 6 primeiros? E finalmente, depois de mais de uma hora, eu deixei de lado o tema que vai ser amanhã, o sétimo selo, o silêncio de Deus. E então gastamos o dia preparando esse tema, os selos e os 4 cavalos do Apocalipse. Queridos, a palavra de Deus mostra no capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Apocalipse. Ela mostra uma série, uma sequência concentrada no juízo celestial, uma sequência de eventos que ocorrem dentro do santuário celestial de Deus, lá no céu. Por isso, queridos, é importante entendermos o assunto que está exposto por Deus no capítulo 4, 5, 6 e 7 de Apocalipse. Ali nós temos os 6 selos e nós vamos nos concentrar neles hoje. Vamos começar lendo Apocalipse capítulo 5 e os versos 5 a 7. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Eu amo esse tipo d'água, Jesus. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir e desatar os seus 7 selos. E Jesus veio ao Pai, que estava sentado sobre o trono, com o livro na mão sem poder abrir. Veio até o Pai. O trono do Pai está no Santíssimo Santuário Celestial, e Jesus Cristo veio até ele e recebeu o livro da mão do Pai, como diz Apocalipse capítulo 5 e o verso 7. O livro selado com 7 selos. Esse livro, queridos, não é um livro que tem um conteúdo tão simples
conteúdo histórico, um conteúdo que tem a ver com a terra. Esse livro tem um conteúdo que tem a ver com o céu, com o Deus Pai, porque a abertura deste livro, selado com 7 selos, trará defesa para o Pai, justificação do seu caráter diante das acusações feitas por Satanás diante do Pai, contra o Pai. Jesus Cristo nasceu da bendita Virgem Maria nesta terra, gerado pelo Espírito Santo, com uma missão: revelar o Pai. Quando Filipe perguntou: mostra-nos o Pai, ele disse: há tanto tempo estou convosco e não conheces? Quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus veio revelar o Pai. Queridos, Jesus Cristo viveu, morreu e ressuscitou. Ele venceu para poder ter autoridade para abrir o livro selado com 7 selos. O fato do Pai, no capítulo 5, verso 1 de Apocalipse, estar sentado sobre o trono com o livro selado sem poder abrir. Você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5 e se concentre aí nos versos 1 em diante. Aqui nós lemos: e vi na destra daquele que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Quem é digno? E a resposta vem no verso 3: ninguém no céu é digno, ninguém na terra é digno, ninguém debaixo da terra é digno para abrir o livro, nem olhar para ele. Queridos, era algo muito sério o conteúdo deste livro, porque ninguém podia abrir. Por isso João entendeu a cena, João entendeu o que estava se passando. João entendeu que o Pai, acusado por Satanás, assentado sobre o trono, sem poder julgar e sem poder abrir o livro e sem poder advogar em causa própria, porque o Pai não se defendeu a si mesmo, ele precisava de um defensor. Jesus Cristo nasceu nesta terra, morreu e ressuscitou para ser advogado do Pai e para ser o juiz do Pai. O juízo celestial está nas mãos de Jesus. Porque em João capítulo 5, verso 22, diz que Deus, o Pai, a ninguém julga, mas deu ao Filho o poder de julgar. Que privilégio para o Filho defender o Pai, justificar o Pai, exaltar o Pai, restaurar a honra e a glória do Pai. Que privilégio! Mas esse privilégio do Filho Jesus é também o privilégio do Filho João, da filha Maria. Cada um que aqui está e que se entende e que se vê como filho de Deus, pode restaurar a glória de Deus pela vida de justiça, pela vida de obediência a Deus nesta terra. Queridos, quando João viu aquele livro selado com 7 selos, vocês se lembram que nós vemos em vários livros, no livro Testemunhos para Ministros, em outros livros também, onde Deus declara que o livro de Apocalipse e o livro de Daniel são na realidade um só livro, falam dos mesmos assuntos. Ellen White até diz que estes 2 livros, Daniel e Apocalipse, deveriam ser encadernados juntos, publicados juntos, porque são como um só livro, falando dos mesmos assuntos. O principal assunto do Apocalipse é o santuário celestial e ao juízo celestial. E Deus gastou 4 capítulos para falar do juízo celestial, capítulo 4 ao capítulo 8. Mas também o livro de Daniel, o principal assunto é o santuário celestial e é o juízo celestial. Por isso, queridos, o livro de Daniel e de Apocalipse, eles podem ser entendidos quando estudados juntos. Nós acabamos de ver Apocalipse 5, 1 a 7. E agora vamos ver Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, os versos 9 e 13. A Bíblia diz, falando de Daniel: eu continuei olhando, até que foram postos os tronos. Quando Deus revelou a João a sala do juízo, João viu a sala do juízo
e viu 24 tronos. Daniel diz vi tronos, no plural, mas não diz quantos. Mas em Apocalipse 4, João diz, eram 24 tronos, e neles estavam assentados os 24 anciãos. E Daniel continua dizendo, e um ancião de dias se assentou. Lá no Apocalipse, João viu os 24 tronos, e no meio um trono grande, onde estava sentado o Deus Pai. Para Daniel, ele viu um trono onde estava sentado o ancião de dias. Portanto, o ancião de dias é o Deus Pai. E os outros tronos são os 24 anciãos. Continua. E o seu vestido era como a neve, branco como a neve. E o seu trono era como de chamas de fogo, e as rodas de fogo ardente dentro deles. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Capítulo 7, verso 9, verso 13 e verso 10. Queridos, o filho do homem que veio nas nuvens dirigiu-se ao Pai para iniciar o juízo. É a mesma cena descrita para João em Apocalipse 5, verso 7, quando o ancião disse para João, não chore. Verso 5 de Apocalipse 5, eis o leão da tribo de Judá que venceu para poder abrir o livro. E o verso 7 diz, e Jesus veio, o leão da tribo de Judá veio até ao Pai, o ancião de dias, no lugar santíssimo, e pegou o livro para iniciar o juízo. São as mesmas cenas. Deus está falando de um acontecimento que ocorreu no dia 22 de outubro de 1844. No dia 22 de outubro de 1844, Jesus passou do lugar santo para o santíssimo no santuário celestial. Por isso, no movimento adventista milerita de Guilherme Miller, houve um engano quando eles pensaram que esta vinda do Filho do Homem nas nuvens, mencionada em Daniel capítulo 7, verso 13, eles entenderam que seria a vinda de Jesus para a terra. Mas Daniel 7, 13 diz que o Filho do Homem veio nas nuvens e dirigiu-se não à terra, mas dirigiu-se ao ancião de dias, ou seja, ele passou do lugar santo para o santíssimo, onde está o ancião de dias. O Deus Pai está no trono e o trono está no santíssimo. Jesus Cristo veio ao Pai em 1844, recebeu o livro selado com 7 selos, que é o livro do juízo, o livro do seu juízo, o livro do juízo celestial, onde o Pai será reivindicado em sua justiça, em seu caráter, em sua honra. Por isso, queridos, quando nós lemos Apocalipse e quando nós lemos Daniel juntos, nós podemos entender a cena do juízo celestial. O que diz Ellen White sobre o livro selado com 7 selos? Eu quero que você preste atenção nesse texto que nós vamos ver, que está no livro Parábolas de Jesus, na página 294. Parábolas de Jesus, página 294. Ali nós vemos: ao lavar Pilatos as mãos, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, os sacerdotes uniram-se à apaixonada declaração da turba ignorante, dizendo, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Desse modo, os guias fizeram a escolha. Sua decisão foi registrada no livro que João viu na mão daquele que estava sentado no trono, no livro que ninguém podia abrir, onde foi registrada a decisão dos sacerdotes e do povo quando declarou, crucifica-o e o seu sangue caia sobre a nossa cabeça. Ellen White está declarando esta decisão de rejeição de Jesus foi registrada no livro selado com 7 selos, no livro que ninguém podia abrir, a não ser o leão da tribo de Judá. Queridos, este livro tem um conteúdo que será aberto quando? No juízo.
Continua a leitura. Esta decisão lhe será apresentada em todo o seu caráter reivindicativo. Quando? Leia comigo. Quando será apresentada a decisão que eles fizeram contra Jesus? Naquele dia em que o livro há de ser desselado pelo leão da tribo de Judá. Ela está falando, a mensageira do Senhor está falando de juízo. Quando o livro fosse desselado pelo leão da tribo de Judá, eles teriam que ser julgados e enfrentariam o pecado de terem condenado Jesus. Jesus recebeu o livro da mão do Pai em 22 de outubro de 1844. Jesus recebeu o livro da mão do Pai no Santíssimo do Santuário Celestial. E é a partir de 1844, no Santíssimo do Santuário Celestial, é que ele começa a abrir selo após selo, dando a ordem e o processo em que ocorre o julgamento celestial. Deus não nos deixou ignorantes quanto à maneira e à ordem que se processa o juízo celestial, porque os 7 selos revelam exatamente a ordem. Quem é julgado primeiro? Quem é julgado em segundo lugar? Quem são as pessoas julgadas no juízo celestial? O cavalo branco é o primeiro selo. Por que o primeiro selo é o cavalo branco? Porque o cavalo branco representa a igreja de Deus, o povo de Deus, o povo de Deus que viveu no passado e o povo de Deus que vive no presente, a igreja remanescente. O cavalo branco representa a pureza dos filhos de Deus, liderados por Jesus Cristo, que saiu vencendo para vencer. A Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus, e assim o juízo dos mortos começou em 1844 pela casa de Deus. Mas não é somente a casa de Deus que é julgada nesse juízo celestial, chamado de juízo investigativo. Também existe um outro grupo que é julgado ali, representado pelo cavalo vermelho, e elas são as igrejas que são filhas de Babilônia. Existe a Babilônia mãe, existem as Babilônias filhas. Portanto, queridos, as filhas de Babilônia são aquelas que obedecem os mandamentos da mãe, guardar domingos e festas. São aquelas que creem que a alma é imortal. Essas duas doutrinas unem a Babilônia mãe e a Babilônia filhas. Eles são julgados no juízo celestial. São representados pelo cavalo vermelho, porque professam crer no sangue de Jesus, mas não são liderados por Jesus, porque não querem obedecer os mandamentos de Jesus. Milhares e milhões de pessoas clamam a salvação em nome de Jesus, mas não querem obedecer os mandamentos de Jesus. Pensam estar sendo guiados por Jesus, mas o líder deles não é Jesus, é Satanás. Porque Satanás confirma as pessoas na desobediência, na transgressão da lei de Deus, na anulação da lei de Deus. Satanás tem um ódio terrível da lei de Deus. Por isso essas pessoas fazem parte do cavalo vermelho, as igrejas protestantes que caíram da graça. Mas o cavalo preto, o terceiro selo, aparece o cavalo preto, representa a Babilônia mãe, Roma papal, com todos os seus erros, mas ela também é uma igreja cristã. Observem que o cavalo branco representa uma igreja cristã, o cavalo vermelho representa uma igreja cristã, e também o cavalo preto representa uma igreja cristã. O cavalo branco é a igreja remanescente, o cavalo vermelho é o protestantismo apostatado, que se tornou filhos de Babilônia, e o cavalo preto simboliza o catolicismo, o romanismo, a Babilônia mãe. Mas queridos, e o cavalo amarelo? O cavaleiro amarelo chama-se morte. E o cego, e a Bíblia diz, abra sua Bíblia aí, em Apocalipse capítulo 6, nós lemos acerca do cavalo amarelo, capítulo 6, e o verso 8.
Capítulo 6, do verso 8 de Apocalipse: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. A morte está reservada para aqueles que não creem em Jesus. O cavalo amarelo representa todas as religiões não cristãs, como budismo, hinduísmo, islamismo, zoroastrismo, satanismo. Todas as religiões pagãs são representadas pelo cavalo amarelo. Eles também são julgados no juízo celestial, porque ao eles não serem salvos, eles estarão sendo excluídos da salvação. Mas Deus tem pessoas sinceras mesmo no hinduísmo. Deus tem pessoas sinceras mesmo no islamismo. Deus tem pessoas sinceras em todas as religiões, em todas as igrejas. Por isso, queridos, Deus vai colher pessoas sinceras para a salvação do cavalo vermelho, do cavalo preto e do cavalo amarelo. Deus tem povo ser escolhido ainda em Babilônia. Acabam os cavalos. As 4 classes de pessoas julgadas no juízo estão representadas pelos 4 cavalos. Mas os selos são 7, não 4. Então o 5º selo. O que é o 5º selo? O 5º selo é o grupo dos mártires. Embora os mártires participem e façam parte do cavalo branco, que é o povo de Deus, os mártires começaram com Abel, assassinado por Caim, seu irmão, e a lista dos mártires foi crescendo aos milhares, aos milhões. Os mártires, queridos, no Novo Testamento, o primeiro mártir foi Estevão, e depois milhares e milhares de cristãos lançados às feras no Coliseu Romano. Nós sabemos que mais de 50 milhões de mártires deram sua vida e derramaram seu sangue por amor a Jesus durante a Idade Média, através da Inquisição espanhola, através da Inquisição romana, através da Inquisição contra os valdenses, a Inquisição contra os albigenses, a Inquisição contra os huguenotes. Em todas essas inquisições jesuítas, mais de 50 milhões de homens, mulheres e crianças foram mortos porque amavam a Jesus e guardavam os seus mandamentos. Todos eles passam a fazer parte de um grupo especial chamado Grupo dos Mártires. E eles têm um selo especial para eles. Por que não existe um cavalo para eles? Porque eles fazem parte do cavalo branco. Mas por que existe um selo especial para eles? Porque Deus diz que eles são um grupo especial e a vestimenta deles é especial. Eles não se vestem como todos os salvos se vestem. É diferente. É um grupo especial e que vai estar mais perto de Jesus do que os outros. Queridos, a Bíblia diz que o Coliseu Romano, construído no primeiro século da nossa era, no tempo de Tito, cabia mais de 50 mil pessoas assentadas. Esse Coliseu Romano, eu já estive visitando, era uma obra monumental. Se não fosse para assassinar os cristãos, que eram comidos pelas feras, eram queimados nas fogueiras, mas morriam cantando. Tinha uma coragem que só o Espírito Santo pode dar. Mártires como João Hus. João Hus, quando estava para ser queimado na fogueira, aquele que veio acender o fogo veio por trás, sorrateiramente veio por trás da fogueira e começou a colocar no fogo. E João Hus estava lá na fogueira e disse: o que está fazendo aí atrás? Vem aqui na frente. Se eu tivesse medo, eu não estaria aqui. Queridos, quem deu a coragem para João Hus? O Espírito Santo. Às vezes você pode pensar: eu não teria essa coragem. Eu também não teria. João Hus também não teria. Quem é o que dá coragem para você? O leão da tribo de Judá. Ele é corajoso. Ele é o vencedor de todas as batalhas. É Ele que dá coragem para você poder sofrer cantando, morrer sorrindo, ser queimado dando glória a Deus. Queridos, os mártires formam um grupo especial. Vejam, e clamavam com grande voz dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue? Os mártires não estavam sendo julgados,
enquanto que o povo de Deus, do cavalo branco, estava sendo julgado. Então os mártires perguntam: até quando? Até quando não nos julgas? Se todos estão sendo julgados, por que nós, os mártires, não? E Deus respondeu para os mártires o quê? Foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, os seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Por que os mártires não começaram a ser julgados em 1844, junto com o cavalo branco? Porque Deus disse que eles são um grupo especial, que não serão julgados até que o número dos mártires se complete. Quando vai se completar o número dos mártires? Quando sair o decreto dominical, quando for feito um decreto de morte contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus, nós teremos alguns mártires que derramarão o seu sangue, mas o número dos salvos não diminuirá pela morte dos mártires, porque quando Deus permite que um filho e uma filha fiéis morram como mártires, o sangue deles funciona como que semente, fazendo germinar e converter mais pessoas. Morre um mártir, converte-se 10, morre um mártir, converte-se 100, não diminui o número dos salvos. Mas quando o número deles vai se completar? Após o decreto dominical, quando começar o período da grande aflição, da última grande angústia, nesse tempo completa-se o número dos mártires. Então eles serão julgados. Por isso eles são o quinto selo, e vão ser julgados paralelamente com os vivos, porque os vivos também são julgados quando? Estudamos isso ontem. O selamento do povo de Deus, dos vivos, começa após o decreto dominical. Não existe julgamento dos vivos antes do decreto dominical. Após o decreto dominical for ser aprovado de uma forma mundial, começa o selamento dos salvos e o selamento dos ímpios. Os salvos sendo selados pelo selo do Deus vivo, e os ímpios sendo selados pelo selo do anticristo. Entendam então, meus queridos irmãos, que selamento é sinônimo de julgamento. Nesse tempo em que os salvos estarão sendo julgados, os salvos vivos, os mártires também estarão sendo julgados, porque nesse tempo se completa o número deles. Após o fechamento da porta da graça, nem o mártir morrerá, nem o filho de Deus morrerá após o fim da graça. Por quê? Porque Deus não permitiria que um filho seu morresse se não fosse para converter outras pessoas. Deus permite que um mártir morra para converter outros, e após o fim da graça não há mais conversões. Por isso não haverá mais morte de filhos e filhas de Deus. Aleluia! Amém. Os que estiverem vivos quando a porta da graça se fechar permanecerão vivos até a volta de Jesus. E nesse período, após o fechamento da porta da graça, existirá um grupo de salvos chamado 144 mil as primícias, e uma grande multidão de salvos chamada de Seara, a grande multidão. Aleluia! Atravessarão juntos o período das pragas. Bem-aventurados os mortos, diz Apocalipse 14:13. Eu sei que vocês já ouviram muitas vezes esse texto, e eu mesmo já usei esse texto muitas vezes em funerais. Quando eu faço um funeral na igreja, geralmente nós usamos esse texto, e não está errado usar. Mas nós precisamos entender que esse texto tem uma aplicação secundária, que é a que nós usamos nos funerais, e tem uma aplicação primária, que é o primeiro objetivo para o qual o texto foi escrito. Qual é a aplicação primária desse texto? Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Está em Apocalipse 14, verso 13. Depois das três mensagens angélicas sendo pregadas, proclamadas, o alto clamor, o anticristo se ira e vai matar alguns filhos de Deus. Mártires serão mortos durante a proclamação das três mensagens angélicas. Mártires morrerão durante a proclamação do alto clamor: sai dela, povo meu. Mas, queridos, nesse período em que eles morrem como mártires, Deus diz: bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Por quê?
Sim, diz o Espírito Santo, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Os mártires são um grupo abençoado. Veja o que Ellen White diz no livro Primeiros Escritos, página 18. Ela teve uma visão onde ela viu os mártires. Nessa visão ela estava andando com outros salvos na Nova Terra. Estavam passeando pela Nova Terra. Você já sonhou com o céu? É tão bom sonhar com o céu. Ellen White sonhou com o céu, ela teve visões do céu. Existe um livro, Visões do Céu. Leia esse livro. Queridos, ela disse que estavam passeando com os salvos e notou a cor vermelha na borda das vestes de um grupo diferente, com uma tarja vermelha na borda da sua roupa, e o brilho das coroas deles e a altura puríssima dos vestidos chamou a atenção dela. Quando os saudamos, perguntei a Jesus quem eram eles, e ele disse que eram mártires e por ele haviam sido mortos. Com eles estava uma multidão de crianças que tinham uma orla vermelha também nas suas vestes. Nesse período em que sairá o decreto dominical de uma forma mundial, crianças pregarão quando adultos não puderem pregar. Crianças se tornarão o quê? Mártires, porque ela viu crianças com a vestimenta branca e com a orla vermelha, identificando essa classe especial dos mártires. O sexto selo, queridos, o sexto selo do Apocalipse é um anúncio de que a história vai se repetir. Pergunto para você: em profecia, um dia é um ano. Em profecia, mulher significa igreja. Em profecia, animais representam reinos. Em profecia, ventos simbolizam guerras. Em profecia, estrelas simbolizam anjos. Agora, em profecia, selo simboliza o quê? Julgamento. Selo é sinônimo de selamento, e selamento é sinônimo de julgamento. Selado para a vida eterna está julgado, selado para a morte eterna está julgado. Quem for selado pelo selo do Deus vivo não se perde mais. Por isso ninguém está sendo selado agora, porque o selamento começa após o decreto dominical. Mas uma vez selado pelo selo do Deus vivo, não mais se perde. Uma vez selado pelo sinal do anticristo, não mais se salva. O selamento determina a vida ou a morte das pessoas, mas a escolha é de cada um. Por isso, queridos, quando a Bíblia fala dos 7 selos, está falando do processo do selamento do povo de Deus. Não é a história da igreja terrestre, mas é a história e o processo do juízo celestial, a ordem em que esse juízo ocorre, começando lá com o capítulo 4 de Apocalipse e indo até o capítulo 8 do Apocalipse. São 4 grandes capítulos para explicar o juízo celestial, que é a principal doutrina adventista, é a doutrina do juízo celestial, é o centro de Daniel, é o centro do Apocalipse. Por isso, queridos, estamos dizendo que o sexto selo nos mostra que a história vai se repetir. Por que vai se repetir a história? Leiam comigo o sexto selo. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve o quê? Um grande tremor de terra. Quando a Bíblia fala grande, irmãos, é porque é grande mesmo. Quando for aberto o sexto selo, haverá o quê? Um grande tremor de terra. Os maiores tremores de terra que nós conhecemos alcançam o que? 7 pontos, 7,5 na escala de Richter. Mas, queridos, esse grande tremor de terra não vai ser preciso ser anunciado pela televisão, porque em qualquer parte do mundo, em qualquer país, em qualquer cama que você estiver dormindo, você vai ver e vai sentir a terra sacudindo. Esse grande tremor de terra não vai sacudir um país, vai sacudir o mundo. O mundo saberá que o fim está chegando.
O mundo saberá que o decreto dominical está chegando. O mundo saberá que o selamento do povo de Deus, o selamento dos ímpios está chegando, porque Deus anunciará usando os agentes da natureza. A natureza será mais uma vez usada para proclamar a glória de Deus. Haverá um grande tremor de terra quando for aberto o sexto selo. Ele não foi aberto ainda. Em minha oração, cada manhã eu oro. Miguel, grande príncipe, que se levanta pelo teu povo, levanta-te, Jesus, abre o sexto selo, que ocorra aquilo que tem que ocorrer. Os grandes sinais anunciados em tua palavra, o grande tremor de terra, o escurecimento do sol, da lua, a queda das estrelas, e que se manifeste logo o Espírito Santo selando o teu povo com o selo do teu Espírito e batizando-os com a chuva serôdia. Volte logo, querido Jesus. Essa tem sido a minha oração cada manhã. Levanta-te, Jesus, abre logo o sexto selo. Queridos, o sexto selo, quando for aberto, haverá um tremor de terra como nunca houve. Quando Jesus morreu, houve um tremor de terra grande que fendeu todas as rochas do mundo. Não existem rochas que não sejam fendidas. Você pode contemplar rochas maciças, enormes, mas pode prestar atenção que estão fendidas, estão quebradas, por maior que seja, porque na morte de Jesus houve um tremor de terra que fendeu as rochas. Mas agora esse tremor de terra abalará o mundo e anunciará. As pessoas ficarão apavoradas, perguntarão o que é isso que está acontecendo, e em seguida virá o escurecimento do sol, e em seguida a lua aparecerá em cor de sangue. Queridos, quando ocorreu o terremoto de Lisboa, em 1º de novembro de 1755, nós não estávamos vivos. Quando ocorreu o escurecimento do sol, em 19 de maio de 1780, nós não estávamos vivos. Nós que somos a geração que vamos assistir a volta de Jesus, não vimos aqueles sinais, porque aqueles sinais eram os sinais anunciando a chegada do juízo dos mortos. O juízo dos mortos começou em 1844, e os sinais do terremoto de Lisboa, em 1755, o escurecimento do sol em 1780, foram sinais anunciando a chegada do juízo dos mortos. Deus não começa um juízo sem primeiro avisar. Você já foi à corte alguma vez? Você já foi ao tribunal alguma vez, julgado? Lá nos Estados Unidos, quando você vai ser julgado, você recebe uma carta em casa, creio que aqui assim também. Você recebe uma carta, você tem que assinar a carta, para não falar depois, eu não sabia. Sabia? Você assinou. Como é que não sabia? Então você assina, e naquela carta diz o endereço que você vai ser julgado, o prédio, o número do prédio, o número da sala, o horário e o juiz que estará julgando você. Os ímpios fazem isso, não julgam ninguém sem primeiro avisar. Vocês acham que Deus julgaria alguém sem primeiro avisar? Deus é um juiz que torce por você. Jesus é um juiz que torce por você. Ele quer salvar você. Se ele não quisesse, ele não avisaria quando seria o juiz. E julgaria as pessoas, as escondidas, as ocultas, e quando a pessoa descobrisse, já foi julgado. Não, assim não é justo. Como é que já foi julgado? Eu nem fiquei sabendo. Seria uma injustiça que nem os ímpios fazem isso, Deus. Por isso Deus também não agirá assim. Para iniciar o juízo dos mortos, Deus anunciou com o terremoto de Lisboa, o escurecimento do sol em 1780 e a queda das estrelas 13 de novembro de 1833. Mudou alguma coisa a vida dos mortos? O ter anunciado? Não, porque já estavam mortos, mas Deus anunciou. Mas queridos, agora o fato de Deus anunciar a chegada do juízo dos vivos, com um grande tremor de terra, com o escurecimento do sol e com a lua se tornando em sangue e com a queda das estrelas, vai mudar alguma coisa na vida dos que vão ser julgados no julgamento dos vivos? Vai, e muito, porque o mundo vai ser conscientizado de que chegou a hora do juízo dos vivos, chegou a hora do selamento,
o selo do Deus vivo e o selo da besta serão aplicados. E você tem que fazer a escolha: que selo você quer? A quem você quer adorar? A Deus ou o anticristo? É uma decisão, é uma escolha sua. E Deus não deixará que ninguém fique ignorante quanto ao assunto. Deus não permitirá que ninguém seja selado para a morte cegamente. Não. Ele terá que fazer uma escolha inteligente, consciente. Por isso, queridos, a Bíblia diz que ao se abrir o sexto selo, Deus anuncia para o mundo a chegada do juízo. E as pessoas, ao perceberem, ao sentirem o tremor da terra, ao verem o sol se escurecendo, sem uma explicação científica, ao verem a lua em cor vermelha, ao verem também, queridos irmãos, as estrelas caindo do céu, como que quando uma figueira lança de si os seus figos verdes, eles pensam: o céu está desabando, o que está acontecendo é o fim do mundo. Então, homens e mulheres, ungidos pelo Espírito Santo, com o rosto brilhando de santa consagração, dirão: é o juízo de Deus que está chegando. Aceite a Jesus como Salvador, obedeça os mandamentos de Jesus, aceite o selo do Deus vivo e salve-se. Receba o caráter de Jesus Cristo, receba a mente de Jesus Cristo, se torne um seguidor de Jesus Cristo. Tenha o seu nome registrado no livro da vida do Cordeiro. Homens e mulheres com o rosto resplandecendo de santa consagração, 144.000 discípulos de Deus, batizados pelo Espírito Santo, anunciarão essa verdade ao mundo, chacoalharão o mundo, sacudirão o mundo com a mensagem, porque Deus estará ajudando, não com a televisão, estará ajudando no céu. Os céus estarão ajudando a pregação, a terra estará ajudando. A Bíblia diz que os céus vão se recolher. Vocês já viram um livro antigo? O livro antigo, queridos, é um livro que se enrolava. Assim também os céus vão como que se enrolar, como se o céu estivesse indo embora, e as pessoas vão ver o céu revolto, como que desaparecer do céu. Eles vão ficar amedrontados, mas os filhos de Deus não, que quem ama a Deus não tem medo, porque o amor de Deus expulsa fora o medo. Eles dirão: é o nosso Deus que está avisando você, e que você deve aceitar a Jesus, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, como seu Salvador, e obedeça os mandamentos de Deus. Esse é o sinal que Deus está usando para convencer você. O que mais precisa para convencê-lo? Por isso, queridos, milhões vão se converter num dia. Muitas vezes eu me perguntava: como é que nós vamos terminar a pregação do Evangelho se nasce mais gente do que morre? Se hoje, bem perto da volta de Jesus, mais da metade do mundo ainda nunca ouviu falar de Jesus. Como? Tarefa impossível para os seres humanos. Mas quando eu entendi que Deus vai usar a própria natureza, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, Deus usará o céu e a terra, mares e ilhas. A Bíblia diz que ilhas e montes desaparecerão, serão movidos dos seus lugares. As águas serão do oceano, o tsunami que assusta as pessoas, jogará as águas do mar para cima da terra, invadindo cidades, destruindo, ceifando vidas. Queridos, Deus usará todos os fenômenos: escurecimento do sol, da lua, queda das estrelas, tsunamis. Nós poderemos, com a ajuda do Espírito Santo e emocionados, pregar: é chegada a hora do seu juízo, é chegada a hora de recebermos o selo do Deus vivo, é chegada a hora de dizer: ora bem, Senhor Jesus, finalmente, querido Jesus, há quanto tempo estou esperando por esse momento? Obrigado, Jesus. Apocalipse capítulo 5, irmãos, apresenta um dos mais belos quadros de Jesus, o leão da tribo de Judá. Quando na minha oração eu falo: ó querido leão da tribo de Judá, eu me arrepio todo. Eu sinto algo, meio que uma corrente elétrica correndo pela cabeça e pelo corpo. Eu não sei se você sente, eu sinto. Queridos,
Quando você começa a dizer santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, e é e há de vir. Digno és de receber honra, glória e poder, porque tu criaste todas as coisas, pela tua palavra foram feitas, pela tua palavra subsistem. Digno és, o Senhor é o único digno, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ó grande eu sou, só o Senhor é Deus no céu e na terra. Ó querido leão da tribo de Judá, raiz de Jessé, estrela de Davi, manifesta-te, querido Jesus. Meu querido irmão, quando você começa a louvar a Deus desta forma, você é possuído pelo Espírito Santo. Você vai sentir a presença do Espírito Santo na sua vida, porque Deus habita entre os louvores dos seus filhos. Louvor não é só cantar. Louvor também é, antes de pedir na oração, gastar minutos e minutos louvando. Louvando. E você encontra no Salmo 103. Você encontra em Apocalipse capítulo 4, você encontra em Apocalipse capítulo 5, você encontra em Apocalipse capítulo 19, muitas frases lindas usadas pelos santos homens e mulheres de Deus, e que você pode usar na sua adoração a Deus. Deus habita entre os louvores dos seus filhos. O leão da tribo de Judá quer se levantar para defender você contra aquele outro leão que é Satanás. A Bíblia diz que Satanás também é um leão que ruge ao redor dos filhos de Deus, tentando tragá-los. Mas Jesus Cristo é o leão que já destruiu, já venceu. Jesus Cristo venceu a Satanás no céu. Jesus Cristo venceu a Satanás no deserto da tentação. Jesus Cristo venceu a Satanás na cruz do Calvário, no Getsemane. Jesus Cristo venceu a Satanás na ressurreição, deixando o túmulo vazio, a sepultura aberta, e declarando: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mesmo que montanhas amontoadas sobre montanhas fossem colocadas sobre o túmulo de Jesus, ele ressuscitaria, porque ele é o Senhor da vida. É esse o leão da tribo de Judá. Satanás não pode nada com ele, mas use o nome de Jesus na sua vida. Pronuncie o nome de Jesus dezenas de vezes durante o dia. Clame pelo leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, a estrela de Davi. Mas Jesus também é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam, Jesus é o Cordeiro e Jesus é o leão. Mas Jesus também é o sacerdote, o advogado, que intercede por você. Jesus em breve voltará para buscar os que são seus. Ele vem buscar os que são seus. E tem pessoas que estão declarando: eu sou de Jesus. Nós vamos ter um batismo de sábado. Nós temos uma pessoa que ontem tomou a decisão pelo batismo. O eu. Eu quero convidar o eu para que venha aqui à frente. Eu quero fazer uma oração com ele. Porque não é fácil um jovem na idade do eu tomar uma decisão ao lado de Jesus e abraçar o leão da tribo de Judá, abraçar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, abraçar a raiz de Jessé, a estrela de Davi. Parabéns, Senhor. Foi o Espírito Santo que arrancou de você essa decisão. Meus queridos, o eu ficaria feliz se ele não se batizasse sozinho. Talvez o Espírito Santo esteja trabalhando no coração de alguma moça, de algum rapaz, algum jovem, alguém que já se afastou da igreja, mas chegou o momento de você se reconciliar com Jesus. E eu, nesta hora, convido você para que venha até a frente. Você que quer se reconciliar com Jesus, quem sabe se batizar, se for necessário. Mas nós queremos orar com você também. Antes de orar com eu faço esse apelo em nome do leão da tribo de Judá. A Bíblia diz, Jesus fala: eis que eu voltarei em breve. Eu voltarei em breve. A Bíblia diz que Jesus Cristo voltará. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, vós estejais. Jesus virá para buscar você. A mim também. Tem esse negócio de sozinho para você. Quem quer tomar essa decisão e se levantar em nome de Jesus e vir até aqui à frente e falar: eu também quero receber essa oração, eu também quero me preparar para o batismo. Você vai orar com o seu pastor, você vai se preparar para esse grande dia. Pode se levantar, pode vir aqui à frente.
Se o Espírito Santo estiver falando ao seu coração, não endureça o seu coração. Não tenha vergonha de Jesus. Aquele que confessa diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Alguém mais quer seguir o caminho e a decisão do Euler? Pode levantar a sua mão, pode se levantar no seu banco, pode vir aqui à frente para podermos orar juntos. Receba a bênção. Quem mais o Espírito Santo está falando ao coração? Quem mais tomou a sua decisão durante esses dias, essa semana? Se o Espírito Santo estiver falando a você, não endureça, não diga não para Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. Ele vai dar poder para você vencer os seus pecados. O pecado nós temos que confessar, mas o poder para vencer vem de Jesus. Nós queremos orar pelo Ele. Se você tem esse desejo no coração, você pode ficar em pé onde você está mesmo. Eu quero orar com você ajoelhado. Aqueles que desejam fazer essa renovação, essa consagração a Jesus, se ajoelhem conosco. Nós vamos nos ajoelhar. Pai Santo que está nos céus, querido leão da tribo de Judá, raiz de Jessé, estrela de Davi, Miguel, grande príncipe que se levanta pelo teu povo. Ó grande eu sou, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós nos ajoelhamos na tua presença porque o Senhor é Deus. Nós somos seus filhos, filhos teus, comprados pelo sangue de Jesus. Obrigado, Pai, pela decisão do meu. Registra o nome dele no livro da vida do Cordeiro. Registra a sua decisão. E se aqui dentro desse recinto, Pai, existem rapazes e moças, pais e mães, amigos que também nesse momento estão confessando os seus pecados, buscando perdão pelo sangue de Jesus Cristo, e expressando o desejo no seu coração de também pertencerem a Jesus e também se prepararem para o batismo. Que nesse momento o Espírito Santo seja derramado sobre essas pessoas, esses teus filhos e filhas, onde eles estão, e que o Senhor os aceite. Glória ao Deus do céu. Derrama sobre nós o Espírito Santo. E querido Jesus, eu peço, venha logo nos buscar. Amém, Senhor. Amém. O tema da manhã, então, o sétimo selo e o silêncio de Deus. Que a paz de Deus esteja com você.